É um tema que, se nós quisermos, ele pode ser polêmico. E, no nosso caso aqui, na exposição da noite, ele tem um início, um meio e um fim, mas, na realidade, é um tema que ele está aberto, completamente aberto. E nós vamos ver um pouquinho, em rápidas pinceladas, a questão da liberdade e da responsabilidade à luz da sociologia, da medicina, da biologia, da psicologia, do direito. Nós vamos ver individualmente de cada ciência, é uma pincelada geral. E depois nós vamos ver qual é a palavra da doutrina espírita, que é o que mais interessa para nós aqui, embora os outros assuntos também sejam importantes, mas nós vamos ver o que a doutrina espírita pensa a respeito da questão da liberdade e da responsabilidade. E nós vamos verificar, mais para o final, quando eu entrar no campo da doutrina espírita, que a doutrina espírita é muito rigorosa a respeito desse assunto. Muito mais rigorosa do que as outras ciências. Mas nós vamos... Eu fiz as anotações aqui com base no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, outros livros. Trouxe algumas ideias e algumas são polêmicas, mas eu acho que com a doutrina espírita a gente fecha a questão. Nas outras áreas o assunto é um pouco polêmico. Então, devagarzinho nós vamos desenvolvendo o tema aqui, vamos lendo, vamos comentando. E nós vamos desenvolvendo o tema. O que é a liberdade? Rapidinho. A liberdade é um movimento de pensar, agir, ir, vir, permanecer, falar. Sem a liberdade, o homem seria uma máquina, seria um robô. Então, a liberdade é essencial para nós, sob pena de nós sermos um robô ou uma máquina. O problema essencial de todo ser humano, aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, e que nós podemos resumir o planeta Terra como sendo uma escola, uma penitenciária, um hospital, e isso não é por um acaso, é um planeta de provas e expiações. Então, a finalidade básica, essencial nossa aqui no planeta Terra é buscar a nossa evolução. É buscar a nossa evolução. Por onde nós vamos transitar é livre-arbítrio de cada um. Se pela escola, se pelos templos, se pelas penitenciárias, pelas escolas, pelos hospitais, enfim. É um livre-arbítrio nosso de um modo geral, né? Mas a essência da nossa vinda para cá, da nossa permanência aqui durante um certo tempo, 60, 70, 80, 90 anos, é buscar o nosso aperfeiçoamento ético, moral, a nossa evolução. Podemos desfrutar e viver de outras coisas, mas o básico, o essencial para nós é isso. Eu estou evoluindo, estou aproveitando a oportunidade que Deus me deu, que a espiritualidade me deu, neste planeta aqui. Eu estou aproveitando a oportunidade, o meu tempo, para evoluir, e isso é uma questão pessoal, é individual. O mundo pode estar pegando fogo por aí, cheio de problemas, cheio de corrupção, de guerra, desagregação familiar, muita droga, a juventude, de um certo modo, com problemas sérios. Mas cada um de nós deve contribuir para o todo, para o coletivo, mas acima de tudo, cuidar do seu aperfeiçoamento ético, moral, da sua evolução pessoal. Essa é a nossa tarefa maior. Então eu pensei nas minhas pesquisas aqui alguns elementos, e peguei 4 elementos para a gente poder falar um pouquinho sobre liberdade e responsabilidade. A parte da doutrina espírita eu deixei para o final. Então, esses elementos aqui eu tentei tirar do direito, que é uma ciência, da sociologia, da psicologia, da medicina, da biologia, e vamos ver em rápidas pinceladas o que eu pude apurar
no campo da liberdade e da responsabilidade. O primeiro elemento, então, vamos ver. Pela hereditariedade física, biológica, né? Nenhum de nós tem liberdade e tem responsabilidade. A hereditariedade física é a transmissão dos caracteres físicos de uma pessoa, um homem, uma mulher, né, a seus descendentes. No campo da biologia, que é uma ciência, né, trata-se do fenômeno da continuidade física. O código genético determina os caracteres a serem transmitidos dos pais para os filhos. Esses caracteres são muitos. A altura, por exemplo, é uma característica física, é uma continuidade física do pai e da mãe, a altura. Dificilmente alguém com o pai com 1,60 m, a mãe com 1,50 m, ele vai ter 1,90 m, 2 metros de altura. Até pode acontecer, né? A genética pode explicar isso aí, mas como regra geral, né? Então, a questão da altura, a cor dos olhos, a cor e tipo de cabelo, tonalidade da pele, olhinho puxado ou não. Então, pela hereditariedade física, nenhum de nós tem liberdade nem responsabilidade. Eu não tive liberdade para escolher a cor da minha pele, portanto não posso ter responsabilidade por ser pardo. Alguém não teve a liberdade de ter 1,90 m de altura, então ele não pode ser responsabilizado por ter 1,90 m de altura. Não há liberdade. A gente nasce dentro do campo da biologia, da hereditariedade física, com os caracteres dos nossos pais. Então aqui não há liberdade, não há responsabilidade. Ah, fulano tem o cabelo carapinha, né? Ele nasceu desse jeito. Então ele não teve liberdade para escolher e não tem responsabilidade pelo fato de ter o cabelo com essas características. Isso pela hereditariedade física, medicina, biologia, a genética. Aqui nós não temos liberdade. Aqui nós não temos responsabilidade. Juntam-se duas células, a masculina e a feminina, na relação sexual. Uma fecunda, um fecunda o outro, não é? Bolsa amniótica, e ali começa um novo ser. Ele não teve liberdade e ele não tem responsabilidade pelas características físicas, porque isso é biológico, isso é hereditariedade física. Isso é o primeiro elemento, né? O segundo elemento, existe a lei da afinidade psíquica, lei da afinidade psíquica, ou psicológica, ou ética, ou moral, ou intelectual, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Lei da afinidade psíquica, que se dá entre pais e filhos. Essa lei aproxima espiritualmente os familiares. Aqui a nossa liberdade começa. Aqui a nossa responsabilidade começa também. Por exemplo, nós temos às vezes família de médicos. Eu conheço, o avô é médico, o filho é médico, né? Daí se torna pai, o filho é médico. Existe uma afinidade intelectual, existe uma afinidade moral, existe uma afinidade de tendências, de gosto. Então aquilo vai passando de pai para filho. Mas isso não significa que não haja liberdade. Alguém nesse elo de correntes aí, ele pode dizer, não, eu não quero ser médico, eu vou ser outra coisa na vida. Você é um ator, você é pedreiro, você é um advogado. É porque ele tem liberdade para isso. Por isso aqui começa a liberdade. Pela lei de afinidade psíquica, existe uma tendência dos familiares se aproximarem espiritualmente, profissionalmente, ter certas tendências, até de temperamento às vezes, né? Uma família, por exemplo, de agricultores, a gente conhece.
Lá o bisavô era agricultor, o avô era agricultor, o pai era agricultor, o filho se torna agricultor, porque pela lei de afinidade psíquica existe uma aproximação espiritual, intelectual, estudam a mesma coisa, têm o mesmo gosto, têm as mesmas tendências, mas não significa que não haja liberdade aí de escolha. Existe liberdade. Eu posso não ser agricultor, o neto pode não ser agricultor e vai ser outra coisa na vida. Mas aqui começa a liberdade e a responsabilidade, pela lei de afinidade psíquica. Aqui eu começo a ter responsabilidade, eu começo a ter responsabilidades. Existe uma família também, a gente sabe também, que às vezes o avô é um mercenário, um marginal, um bandido, o filho acaba sendo, depois o neto, o bisneto. É uma família que tem um histórico pela lei da afinidade psíquica, de uma aproximação espiritual, de tendências, de gosto, de temperamento para determinadas atividades. Às vezes uma família que tem um histórico de banditismo, de viver à margem da moral, da ética, do direito, dos costumes sociais. Um outro elemento aqui que eu pesquisei também, existe a pressão do meio ambiente, pressão familiar, pressão social. Esse aqui é interessante, e esse é polêmico, principalmente no campo da política, das políticas públicas, no campo da sociologia. Esse é um tema um pouco polêmico. A pressão do meio ambiente. Quando o meio ambiente é ruim, quando o meio ambiente é imoral, quando o meio ambiente é degradante, meio ambiente social, familiar mesmo, ruim, péssimo, degradante, rola droga, o pai é alcoólatra, bate na mãe, os exemplos são péssimos. Então, é a pressão do meio ambiente. É o meio ambiente pressionando os filhos, por exemplo, né? Segundo, principalmente no campo aqui da psicologia, da sociologia, muitas vezes esse meio ambiente, essa pressão do meio ambiente é superior às nossas forças de discernimento e de resistência, de discernir. Eu nasci num ambiente degradante, num ambiente péssimo, mas eu não perdi a capacidade como ser humano de discernimento, de distinguir o certo do errado, de tentar resistir àquilo. Porque com certeza, ou no vizinho, ou na televisão, em algum lugar eu estou vendo um bom exemplo, que serve de elemento de comparação, para que eu possa ter discernimento, para que eu possa resistir à pressão daquele meio ambiente que é péssimo, que é ruim, e que vai me levar para o mesmo caminho que levou os meus familiares. Aqui, segundo, até mesmo no campo do direito, da sociologia e da psicologia, a liberdade aqui e a responsabilidade, elas existem. A responsabilidade e a liberdade existem, mas elas existem de uma forma mais abrandada, mais reduzida. Não se pode exigir plenamente de quem nasceu e se criou num ambiente miserável, a pressão de um meio ambiente péssimo, e que ele seja um excelente cidadão, seja uma excelente pessoa. Mas a liberdade e a responsabilidade dele não estão afastadas. Essas ciências podem tratar do caso de uma forma mais branda, mais reduzida, com um pouco mais de justiça ou de misericórdia. Mas a responsabilidade e a liberdade não estão afastadas, porque ele pode sim desenvolver um pouco de discernimento, um pouco de resistência a esse meio ambiente ruim, péssimo. E fica uma pergunta no ar aqui: até que ponto a pessoa é livre e é responsável por erros cometidos
nesse contexto de ambiente familiar, social, desde o nascimento, desde a infância toda, a adolescência, péssimo, degradante, imoral. Até que ponto essa pessoa é responsável? Ninguém nega que ele tem responsabilidade, porque ele tem liberdade, mas até que ponto ele é 100% responsável? E aqui fica uma pergunta, uma indagação. Existe um outro elemento também, que é o da aptidão pessoal. A aptidão pessoal é a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência racional, mas, sobretudo, de desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente, para poder ter equilíbrio na vida, diante dos desafios da vida, das dificuldades, dos obstáculos, nós precisamos desenvolver e bem a nossa inteligência racional, né, da razão, e a nossa inteligência emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos. São duas asas de um passarinho, de um avião. Se nós tivermos o desenvolvimento de uma inteligência racional, com 3, 4 faculdades, falando meia dúzia de idiomas, conhecendo o mundo todo, sabichão, sabendo muito, mas se nós não desenvolvermos a nossa inteligência emocional, nós teremos sérios problemas na vida de desequilíbrio. Teremos uma asa apenas. Então, essa questão da aptidão pessoal, esse elemento nos diz, não é o que nos acontece o fator decisivo, mas sim como nós reagimos diante daquilo que nos acontece. Uma coisa muito ruim, por exemplo, no trânsito hoje eu saí feliz da vida e tal, e alguém me dá uma fechada no trânsito, mas aquela fechada mesmo, graças a Deus não chegou a bater, ninguém se feriu, mas foi aquela fechada brusca. Se eu tenho uma aptidão pessoal bem desenvolvida, isto é, se eu tenho inteligência emocional e inteligência racional equilibradas, eu vou continuar minha marcha no trânsito e vou embora. Mas se essa aptidão pessoal não estiver bem desenvolvida, é possível que eu desça o vidro do carro, faça um gesto obsceno, ou diga um palavrão, aí o outro para o carro lá na frente, aí eu paro atrás dele também, aí começa uma discussão por causa daquela fechada no trânsito. Ele sem aptidão pessoal e eu também. E acaba alguém dando um soco no outro puxa uma arma ou uma barra de ferro e vejam a tragédia. Por falta do quê? De aptidão pessoal, desenvolvimento da racionalidade, desenvolvimento da nossa emocionalidade, dos nossos sentimentos. E é claro que a responsabilidade e a liberdade aqui, elas estão presentes. Vamos ter que responder pelo que fizemos. Ou pelo que, né? Um outro exemplo dessa questão da aptidão pessoal, vamos imaginar que alguém nasce favorecido por uma hereditariedade sadia, então fisicamente, biologicamente, né? Vamos pegar o padrão clássico de beleza, ele não é muito válido, mas seja como for, é um padrão clássico de beleza para o cinema, para o mundo dos cosméticos, alguém com 1,80 m de altura, olhos azuis, complexão física bonita, né? Hereditariedade física sadia, bonita, bela, de acordo com os padrões clássicos aí das instituições do nosso planeta. E um meio ambiente familiar e social muito bom. Então, um meio ambiente familiar, pais bons, abastados financeiramente, bem posicionados financeiramente, com um meio social de bons clubes, de boas escolas, essa coisa toda, né? Boa alimentação.
E aí vem a pergunta: será que esse alguém vai ser, com certeza absoluta, um bom cidadão? Um bom ser humano? Resposta: a experiência nos mostra que o uso errado, ou desastrado, ou desequilibrado de uma boa hereditariedade e de um bom ambiente favorável, social e familiar, é fato muito comum. É fato muito comum e é mesmo. Quanta gente, os pais são bons, não digo que sejam ricos, mas que tem uma situação realmente muito boa, privilegiada, um meio ambiente familiar, social muito bom, e os filhos são um desastre, ou um dos filhos é um verdadeiro desastre. Então aqui entra a questão da responsabilidade, entra a questão da liberdade. A liberdade com a responsabilidade. Vai responder pelo que fez. Ou perante a lei dos homens, ou perante a lei de Deus. Mas vai responder pelo que fez. Bem, em rápidas pinceladas é mais ou menos o assunto é por aí. Agora vamos ver o que a doutrina espírita pensa a respeito. E no campo da doutrina espírita eu peguei 3 elementos também. Deixei o mais forte deles, que é o que define o quadro, é o que decide, é o que até nos tranquiliza, porque diz, olha, é isso aqui e acabou. A gente não vai discutir. Não que isso seja um dogma, mas isso é a verdade. É porque corresponde à verdade. É o que se aproxima mais da verdade, pelo menos. Mas vamos ver o primeiro elemento da doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, isso é interessante. Segundo a doutrina espírita, existe uma programação kármica escolhida pelo próprio espírito antes de reencarnar. Portanto, ele foi livre lá na espiritualidade. Houve uma programação kármica pelo plano espiritual, ele participa dessa programação kármica, ele escolhe essa programação kármica, ele foi livre lá ele foi livre, e ele escolheu que tipo de vida, pelo menos nos pontos mais cruciais, mais importantes, que ele vai viver aqui. Depois o resto é o dia a dia, são as circunstâncias da vida, e os acertos e os desvios nos quais ele vai se envolver com o livre-arbítrio dele. Mas ele foi livre naqueles pontos cruciais, nos mais importantes, para atender às necessidades evolutivas dele. Ele foi livre para escolher lá na programação kármica, lá na espiritualidade. Ele foi livre. Isso significa que, de acordo com as provas e expiações a serem cumpridas aqui na Terra, porque ele não vem para cá a passeio, ele vem para cá em busca de evolução, e o planeta é de provas e expiações. Portanto, um planeta maravilhoso, fantástico, mas difícil de ser vivido aqui, porque nós estamos aqui para fazer piquenique, gente. Não que a vida não possa ser alegre, deve ser, mas acima de tudo, vivemos num planeta de provas e expiações, nós estamos buscando aqui o nosso aperfeiçoamento moral. A gente vem para cá com inúmeras necessidades físicas, né, espirituais, e principalmente as espirituais. Então, isso significa que, de acordo com as provas e expiações a serem cumpridas na Terra, o espírito, por exemplo, trará impresso na organização das células do corpo físico o germe de moléstias ou deficiências que surgirão no momento oportuno. Pode ser já a partir da concepção, portanto ele já nasce com um problema, pode nascer cego, por exemplo, ou com alguma mutilação, com algum problema sério, né? Ou durante o andar, o transitar dele por este planeta aqui, ele pode vir adquirir também uma cegueira, um câncer, uma mutilação, alguma coisa grave,
ou que não seja grave, mas ele vai acabar adquirindo aquilo, porque aquilo é uma forma de atender às necessidades. A dor tem um papel muito grande na nossa vida. A dor revela que a gente tem problemas espirituais, nós temos problemas que precisam ser corrigidos, e muitas vezes só a dor nos leva a despertar, fazer com que a nossa consciência desperte. Então, surgirá no momento oportuno. Tudo isso, isto é, a programação kármica, sim, essa programação kármica, ela está fundamentada na lei de causa e efeito, ou chamada lei de plantio e de colheita, que se aplica às vidas passadas ou à vida presente, e assim sucessivamente. Então veja bem, vamos supor que alguém, na programação kármica dele, existe um caso de cegueira já no nascimento, e irreversível, como tem muitos aí, artistas famosos que tem, né? Italiano, americano, brasileiro mesmo, já nasceu cego, e não tem como resolver o problema dele. A nossa medicina não consegue resolver esse problema. Segundo a nossa doutrina, isso está dentro de uma programação kármica. Ele escolheu essa prova lá, na erraticidade, na espiritualidade. Ele escolheu essa prova para atender às necessidades evolutivas dele. Ele precisa daquela prova para poder evoluir. Pode parecer uma coisa cruel, talvez até o seja, mas a escolha é dele. Nada é imposto. A programação kármica é muito variada e atende às necessidades evolutivas de cada espírito. A programação kármica pode estar fundamentada. Aqui são outros exemplos. A programação kármica pode estar fundamentada na riqueza. Na programação kármica está previsto de ser um milionário, de ser um Bill Gates da vida, um Rockefeller. Mas não deixa de não ser uma prova, e uma prova difícil, não é fácil não. Porque a riqueza pode trazer muitas e muitas vantagens e traz, mas nós não podemos nos esquecer que o que a gente busca aqui não é acumular bens materiais, não é acumular riqueza, é o nosso aperfeiçoamento moral, e a riqueza pode nos desviar dessa trajetória, que é a nossa evolução espiritual, o nosso aperfeiçoamento moral e ético. Na programação kármica pode estar previsto, por exemplo, a pobreza, que é outra prova difícil também, muito difícil, mas ela vai atender às necessidades evolutivas daquele espírito. Ele tem que passar pela pobreza. É uma prova dele, pessoal dele, é uma necessidade dele. Conhecimento, quantos que não vêm para esse mundo aqui e desenvolvem grandes conhecimentos? Isso é uma prova. Isso é uma prova. Imagine os gênios que descobriram a bomba atômica. São gênios. Mas será que o conhecimento que eles desenvolveram nesse planeta, naquele tempo da encarnação deles, era para desenvolver uma bomba atômica? Porque era uma coisa do mal, que exige grande conhecimento. Mas em compensação, o Dr. Seig desenvolveu a vacina da paralisia infantil. Um grande conhecimento, de grande pesquisa, né? E que veio beneficiar a humanidade. E tudo isso aqui, existe liberdade e existe responsabilidade. Outra coisa interessante, antes de chegar no último elemento para a gente fechar e encerrar, a doutrina espírita também prega: o homem não tem liberdade absoluta, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os grandes quanto os pequenos. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, desde que estejam dois seres humanos juntos, eles têm direitos, liberdades e responsabilidades a respeitar. Portanto,
Para nós não existe liberdade absoluta. Eu tenho liberdade absoluta, eu faço o que quero. Não. A liberdade absoluta não existe. A nossa liberdade ela é relativa. Eu não posso fazer aqui agora o que eu bem entender. Eu tenho que me comportar de acordo com regras. E aquilo que eu fizer aqui, eu serei responsável. Porque eu sou livre. Eu serei responsável. Se eu tiver um comportamento inadequado aqui, eu serei responsável por isso. Porque eu tenho liberdade e tenho que ser responsabilizado. Mas a nossa responsabilidade não é absoluta. Eu não posso falar para o outro aquilo que eu não quero que ele fale para mim. Eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero que ele faça para mim. E por fim, para a gente encerrar, e é aqui que vem a martelada da doutrina espírita, que eu acho que encerra o assunto. A doutrina espírita, em rápidas pinceladas, diz o seguinte: a alteração das faculdades mentais, que são as doenças mentais que tiram a nossa inteligência emocional, que tiram a nossa racionalidade, que tiram o nosso discernimento, que nós não sabemos o que estamos fazendo. Então, a alteração das faculdades mentais, que são as doenças mentais, é o único caso em que o homem está privado da sua liberdade e da sua responsabilidade. Fora isso, o ser humano será sempre responsável por aquilo que diz e por aquilo que faz. Ou não faz. No caso de omissão. E encerra dizendo o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse ponto, a doutrina ela não abre, mas a pressão do meio social lá, que nasceu no meio assim, mas e aquele que nasce no meio rico, com hereditariedade, com tanta coisa boa e também cai no erro, cai nos vícios. Então, toda essa discussão da psicologia, da medicina, essa discussão da sociologia, e mesmo no campo do direito, tentando muitas vezes reduzir certas situações, abrandar, eu não posso dizer que isso esteja errado. São opiniões, são posicionamentos das ciências. Mas a doutrina espírita não abre exceção. Não há exceção. Sofre das faculdades mentais, já nasceu assim, ou adquiriu isso ao longo da vida aqui, com as suas experiências aqui na vida, chegou a esse ponto de perder a capacidade de se autodeterminar com aquilo que diz, com aquilo que faz. Perdeu essa capacidade? Perdeu. O discernimento não existe mais, a distinção entre o bem e o mal não existe mais. Não. Essa é a única possibilidade dele estar privado da liberdade e da responsabilidade. É um tema fascinante, muito bonito, polêmico, que aqui a gente mistura a doutrina espírita com as outras ciências que estão aí em vigor na sociedade, e a gente tem de respeitá-las, evidentemente, mas é a posição de cada segmento desse, né? E acabou. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, ou quiser tirar alguma coisa, quiser criticar alguma coisa, a gente tem uns 3 minutinhos para trocar ideia. Se não houver isso, então a gente vai para a segunda parte dos trabalhos. Não sei se tem algum aviso a mais aí por parte do livro, do presidente, da Sueli, mas se não houver, depois nós vamos para o passe, para a água fluidificada, e que todos nós possamos, ao retornar para os nossos lares hoje, com a oração de abertura, com essa exposição que não é minha, está baseada nos livros, a gente só pesquisa, com a água fluidificada, os passos, com certeza a gente volta para casa revitalizado, um pouco melhor, reorganizado emocionalmente e melhor. Podem acreditar nisso, com